Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e hoje vou te ajudar a ler e a entender os textos da liturgia, a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Por isso, cada vez que a gente toma a Bíblia nas mãos, cada vez que a gente se aproxima da palavra de Deus para entendê-la, para refletir sobre ela, é importante preparar o coração, preparar o terreno para deixar que o Espírito de Deus nos fale. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo de Deus e abrir o coração para o que Deus tem para nos falar através da sua palavra. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, que diz assim: os ímpios dizem, os maus, os perversos, os que trazem no seu coração alguma incapacidade de amar, de servir ao outro, são extremamente egoístas, vaidosos, orgulhosos, vingativos. Esses são os ímpios, né? O que são os ímpios? São aqueles que não consideram na sua vida que exista uma relação direta entre as suas ações e aquilo que de fato ocorre de injustiça, de maldade no mundo, porque são ímpios, simplesmente não têm o temor de Deus, como a gente costuma dizer, né? São impiedosos, assim são os ímpios. E assim o texto de Sabedoria vai nos dar uma ideia de como é que no coração de um ímpio as coisas se passam. Vamos ver o que é que o livro nos conta. Diz assim: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Isto é o nosso modo de agir. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Nessa hora a gente percebe que existe inclusive da parte desses ímpios um escárnio contra Deus mesmo, né? Porque despreza que Deus esteja realmente interessado na sorte daqueles que são perseguidos. Deus se interessa pela sorte dos perseguidos. Deus cuida dos perseguidos. É isso que pela fé nós professamos. Então, quando o mal realiza a sua maldade, ele talvez esteja não considerando, não acreditando, isso seja aquilo que muitas vezes a gente diz: fulano agiu mal porque não tem Deus no coração. Porque ter Deus no coração significa ter aquele mínimo de respeito por ele e por suas criaturas. Portanto, quem toca fogo, por exemplo, na natureza, está desprezando que Deus está interessado, sim, na sua ação destruidora, e que a sua ação destruidora destrói a vida não somente dos animais e da floresta, mas a vida de todo mundo é colocada em risco, graças a essa ação irresponsável. E assim a gente vê nesse texto algo que pode ser que, em alguns casos, ele caiba bem em uma mentalidade extremamente egoísta e consciente do seu egoísmo. Mas na maioria das vezes, na maioria dos mortais, atitudes como essas podem ser mascaradas e a gente esconde todos esses podres que estão dentro da gente com ideias muito bondosas. É aquela pessoa que diz querer o nosso bem, mas que no fundo, até mesmo talvez escondido para ela mesma, existe uma vontade perversa, não é? Aquela vontade de, na verdade, esperar que a outras pessoas se dê mal. Então, é um pouco esse sentimento que o texto de hoje está nos falando, né? Aquelas pessoas que, por inveja ou vingança, planejam o mal, mas na frente de todo mundo, ela, na verdade, é uma pessoa bondosa, não é? É aquela velha história que a gente tem que ter medo da bondade de gente ruim,
né? Porque afinal a gente nunca sabe o que está sendo planejado no coração. E aí a gente vê esse texto do livro da sabedoria, com sua sabedoria, nos recordar essas maquinações que podem surgir no coração de uma pessoa, é algo de gente ímpia. Por isso que o texto diz, os ímpios dizem. Então, se você não é ímpio, você não pode planejar, maquinar o mal ao outro. Não pode desejar torturar o outro, não é, com palavras, com perseguiçõezinhas minúsculas, com aquelas chatices que às vezes a gente vê no mundo do trabalho e família, né? De gente que faz as coisas só para espezinhar a paciência do outro, só para ver até onde o outro vai conseguir se manter controlado, né? Só para provar a bondade de quem está sendo naquele momento, quem sabe, irritante para você, porque você não consegue aceitar que alguém seja tão simpático, tão alegre, tão feliz. Quantas vezes a gente viu isso, né? Pessoas que têm um sorriso, uma alegria espontânea, serem perseguidos no trabalho, na família, porque tem outras pessoas que não conseguem suportar pessoas felizes ao seu lado, e aí as perseguem. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tanto para que a gente não tome o lugar dos ímpios, né, agindo como eles agem, quanto a gente não se deixar levar, né, por aqueles que nos querem fazer o mal, deixando que a nossa confiança nunca se perca nas mãos de Deus. É por isso que o Salmo vai ser um salmo assim, de sustentação. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça, ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Veja como o salmo, então, vai na direção daquele que, sentindo-se assim perseguido, encontra ali um conforto, um consolo, uma esperança, um sustento, né, para a sua vida. É claro que a gente é convidado, depois desse programa, a tomar a Bíblia e ler essas passagens, né? Estamos aqui deixando um tempo para que nós possamos, ao escutar essas explicações, termos elementos para a nossa oração pessoal, mas o tempinho aqui é curto. São textos que valem a pena a gente dedicar um pouco mais de tempo na oração. São textos que precisam da nossa atenção, porque eles calam profundo no coração da gente. Olha que São Paulo, ou melhor, que São Tiago vai dizer, ele vai aprofundar esse problema. Ele vai dizer, caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Onde há inveja e rivalidade, há desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre nós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Olha como São Tiago, então, começa falando desses sentimentos maldosos que estão no coração da gente e conclui dizendo, então aqui a razão para que a tua fé não dê frutos, porque o teu coração está cheio de maldade, de inveja, rivalidade, ele vai falando de tudo aquilo que divide o coração. Então, como podemos esperar que Deus escute a nossa prece se nós não vigiamos por aquilo que ocorre dentro da gente? Como que agimos em relação aos outros? Porque se conseguimos o tempo inteiro, se tentamos o tempo inteiro conseguir as coisas através dessas maquinações que o coração da gente produz, como fruto da inveja, fruto de tudo isso que ele vai dizer aqui, da cobiça, da inveja, da rivalidade, todos esses sentimentos precisam ser banidos de quem busca em Jesus uma palavra de conforto e consolo. Porque não vai conseguir encontrar conforto e consolo quem vive lutando dessa forma pela vida. A luta pela vida é baseada em outro tipo de comportamento, é aquilo que a própria carta vai nos ajudar, né? O fruto da justiça é semeado na paz para quem promove a paz. E é preciso, portanto, agir sem parcialidade e fingimento. É aquilo que a carta de São Tiago vai nos mostrar. Então vejam quanto a primeira leitura nos mostra o comportamento dos ímpios e quanto a segunda leitura vai nos mostrar que comportamento precisamos cultivar dentro da gente para que a gente consiga conquistar essa paz e serenidade que são próprias do justo, que mesmo no sofrimento, na perseguição, não perde a sua postura. Por quê? Porque sabe em quem ele põe a sua confiança. Vamos escutar então Jesus no Evangelho? Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Esse evangelho que a gente acabou de escutar, a gente vê claramente Jesus fazer com os discípulos aquilo que a gente, na nossa linguagem mais popular, diz: fulano passou o sabão em Cicrano. Jesus passou um sabão nos discípulos. Está ali chamando eles e perguntando: o que é isso que vocês andam falando por aí? Não é? E compreendendo bem do que eles falavam, porque não precisava que eles dissessem, Jesus já sabia, tomou a criança do lado e mostrou para eles quem é o modelo. É daquele que nada pode, né? Aquele que é frágil. O lugar do discípulo é o lugar daquele que reconhece a sua fragilidade e que, assim como as crianças precisam ser acolhidas, este discípulo precisa compreender também que o lugar dele é o lugar aquele que é acolhido por Deus na sua fragilidade, na sua pequenez, e não no lugar daquele que, almejando, quem sabe, grandes lugares, grandes espaços neste mundo, ou quem sabe grande prestígio nesse mundo, possa conquistar qualquer coisa. Deus não se deixa abalar por isso. E aí, no nosso evangelho de hoje, nós vemos Jesus que recorda aos discípulos isso. Se afinal o que rege a vida de vocês ainda é aquilo que rege a vida cotidiana das pessoas que vivem neste mundo, vocês ainda não estão prontos para acolher a minha palavra, a palavra de Jesus. É por isso que esse evangelho ele é um passar sabão nos discípulos que chega até nós, né? Porque nós também somos assim como os discípulos. Basta ter 2, 3 pessoas disputando por um cargo, que ali a rivalidade pode minar a amizade. Basta que exista 2, 3 pessoas do mundo do trabalho que almeja conquistar qualquer espaço no seu mundo do trabalho, mas um espaço de prestígio. É diferente quando a gente quer conquistar um espaço pelo reconhecimento do trabalho. Aí é muito louvável que você se dedica ao seu trabalho, você fica feliz de vê-lo reconhecido. Essa gratificação que vem pela valorização, não somente salarial, mas também do prestígio, porque você se dedicou e você sabe que você é competente. Esse é o tipo de ambição que todos nós devemos ter, a ambição de ser competentes naquilo que fazemos. E é claro, ficaríamos sempre alegres se a cada vez que essa competência for reconhecida, nós pudermos ser também valorizados por aquilo que fazemos. Esse é um desejo humano natural, louvável, que todos deveríamos almejar. Diferente é aquela rivalidade em que, ao desejar ser superior ao outro, eu espero, portanto, governar. Eu espero tiranizar sobre o outro. Eu espero ter alguém a quem mandar. Eu espero ter alguém a quem a minha palavra deverá ser obedecida, né? Então a gente percebe que ali não é bem uma vontade humana, natural, ou melhor, honesta, de ver o seu trabalho valorizado, mas é a vontade de apenas prevalecer uns sobre os outros. Essa ideia de prevalecer uns sobre os outros muitas vezes aparece quando alguém recebe um pequeno poder e não perde a chance de exercê-lo, não é? É quando aquele guarda de trânsito não perde a chance de exercer o seu poder sobre a outra pessoa, mesmo sem se interessar se está sendo justo ou não. Ou é aquele chefe de trabalho que não perde a oportunidade de humilhar os seus colegas, porque afinal ele agora é chefe e ele não se é capaz de perceber que aquela posição dele não lhe dá direito de humilhar quem quer que seja. E é porque, de fato, a rivalidade, esse espírito de competição, impede que a gente olhe um para o outro como somos, seres humanos, que ocupamos espaços de lideranças, mas ocupamos somente na medida que aquele espaço nos oferece a ocasião do serviço. É o que Jesus diz. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, é aquele que serve a todos. É muito bonito pensar que o título principal do Papa é o servo dos servos, né? O Papa se coloca como o servo da igreja. E assim deve ser toda a liderança
que se considera, nesse sentido, capaz de oferecer um pouco de si para o bem daquela comunidade a quem ele lidera. O padre, o líder comunitário, o catequista, mas no ambiente do trabalho, o chefe, o líder de seção, o diretor de alguma equipe, que permite a gente ver os membros da equipe como alguém a quem a gente serve com com as nossas habilidades, permitindo que cada um seja melhor, mais treinado, mais bem capacitado para exercer as suas funções, e aí perceber que aquela gratificação que eu tenho não vem porque o outro me obedeceu, mas porque eu me tornei para ele como alguém que o faz melhor. Tornar pessoas melhores é o grande papel da liderança. E assim Jesus vai dizer, olha, se você quer ser mesmo o primeiro, se coloque como eu, no último lugar. Como Jesus, que não almejou ser líder de coisa alguma, ser o chefe, ser rei, mas escolheu estar ao lado, tornar as pessoas, mais humanas, mais fraternas. Esse é o grande papel da liderança. Toda boa liderança forma novos líderes. Por quê? Porque torna pessoas responsáveis e capazes de fazer as suas habilidades, as suas competências, suas potencialidades serem desenvolvidas ao máximo. Porque o objetivo dele maior é fazer com que cada um seja capaz de dar o máximo e o melhor de si. E cada um que faz isso cresce. E crescendo pode se tornar depois também um líder, e ele não fica se sentindo rivalizado por conta disso, mas pelo contrário, ele se sente recompensado pelo seu trabalho. Então, nesse sentido, esse texto de Jesus é um grande manual de liderança, que faz a gente perceber qual é o verdadeiro papel do líder em qualquer que seja o lugar que ele ocupe. No trabalho, na família, na comunidade, entre amigos, é uma liderança que é sempre servidora, se ela quiser ser autêntica. Por isso que toda autoridade é alguma coisa que se respeita. O poder não, é aquele que se teme. Se alguém lhe obedece por medo, você está exercendo o poder. Se alguém lhe obedece por respeito, porque lhe admira, isso se chama autoridade. E é isso que Jesus está nos convidando a exercer, essa autoridade que vem pela capacidade de servir. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, o dom que devemos agradecer sempre. Por isso te pedimos que neste dom da vida nós sejamos capazes de colocá-la a serviço através dos dons, capacidades que recebemos. Que nada daquilo que somos nos leve a invejar ou a cobiçar aquilo que não somos. Que nada daquilo que temos sirva apenas para satisfazer nossos desejos egoístas, mas que sejamos capazes de olhar uns para os outros como todos merecedores das mesmas alegrias, todos dignos de ser felizes. Que a tua misericórdia nos ajude, portanto, a construir um mundo fraterno, renunciando a toda cobiça e inveja, que assim como matou Abel através de Caim, continua matando até os dias de hoje. Que sejamos nós livres dessa cobiça e inveja que mata e destrói, para construirmos pontes de um mundo mais feliz, mais fraterno, mais humano. Que as nossas lideranças sejam construidoras de um mundo melhor, é o que nós desejamos e suplicamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A inveja ou a cobiça não são sentimentos que nós reconhecemos facilmente. Tantas vezes eles agem em nós de maneira inconsciente. Temos uma antipatia por fulano, por cicrano, e não sabemos por quê. E tantas vezes essa antipatia é motivada por sentimentos como esses, inveja ou cobiça, daquilo que a pessoa tem, daquilo que a pessoa é, do seu jeito de ser, da sua alegria espontânea que nos incomoda. Você tem alguém pela qual você tem antipatia? Faça a verificação da sua vida. Por que você não gosta de fulano ou de cicrano? Quais são as pessoas contra as quais você tem uma certa aversão de conviver? Será que existe dentro de você algum sentimento assim escondido e que você precisaria colocá-las claras para vencê-los e assim se tornar senhor de si mesmo? A dica da semana, portanto, é: conhece-te a ti mesmo e liberta-te das antipatias. Fica a dica. Preparando o domingo.